da tecnologia, nesta era do imediatismo e da imagem, esquecemos-nos às vezes de passar palavra geração após geração em relação àqueles que efetivamente marcaram o futebol mundial. E devemos fazer isso. Depois devemos homenageá-lo da melhor maneira possível, com um futebol ético, com um futebol de qualidade, fazendo nas nossas academias de formação, seja de federações, seja de clubes, o elogio de Pelé, demonstrando que Pelé, aliás, ele tem no seu peixe, no Santos Futebol Clube, a academia de formação, o centro de treinos com o seu nome, Rei Pelé, demonstrando justamente que Pelé é o rei. E foi o rei durante muitos anos e vai continuar a ser. E depois, provavelmente, dando a uma nova taça do mundo o nome de Edson Arantes do Nascimento. Junta-se agora também ao telejornal Cali, antigo jogador da nossa seleção. Muito boa noite, Cali. Como é que recorda Pelé? Muito boa noite. Pelé, olha, é como disse Rui Almeida, é verdade, é o rei do futebol, é o ícone do nosso futebol, e nós crescemos, obviamente. Eu não tive o prazer de ver Pelé jogar, mas tudo que vi, filmes, vídeos, era realmente fabuloso. Eu, até há pouco tempo, ouvi um vídeo da vida de Pelé, e realmente é extraordinário. O que faziam para aquela altura era simplesmente extraordinário. E então, eu acho que deixa um legado muito grande no mundo do futebol, e tive a honra também de conhecer, de cumprimentar Pelé, por ocasião da nossa qualificação para o Mundial, quando o Pelé esteve em Angola com Beckenbauer, quando trouxeram a taça, quando a taça do Campeonato do Mundo passou por cá, pelo nosso país, estiveram cá, naquela homenagem também de jogo na Cidadela com o Pelé e o Rei Eusébio, os dois reis, não é, por assim dizer. Foram momentos, obviamente, que conseguimos privar com estas lendas do futebol mundial, e então, obviamente, que é com muito pesar, com muita tristeza que recebo esta notícia, mas sabemos que, infelizmente, a vida é esta, a vida é assim, e temos que realmente só orar por Pelé, orar pela sua família, e que onde estiver agora possa descansar em paz. Almeida, de que forma é que o mundo deve olhar para os feitos de Pelé? De que forma, o que é que pode ser feito para, de facto, eternizar os feitos de Pelé? Eu creio que a memória de Pelé fica clara, fica definida pelos seus feitos, pelo número de golos, pela capacidade de jogar em equipa. Aquele Brasil do final da década de 50 e do início da década de 70 do século passado, era um Brasil extraordinário, um Brasil de muita qualidade, um Brasil que tinha na equipa o seu principal trunfo. O futebol é um jogo de equipa. E eu creio que foi justamente isso que aconteceu com Pelé. Soube individualizar-se quando era necessário, mas sempre a favor da equipa, sempre a favor do coletivo. Essa é a grande lição que muitos aprenderam e que outros deveriam ter aprendido e não aprenderam ao longo do futebol de alta competição e das respectivas carreiras. O futebol é um jogo de equipa e, portanto, eu acho que Pelé deve ser eternizado justamente pela memória do futebol. Isto é, por aqueles que seguem o seu caminho, pelos treinadores, pelos formadores, pelos pais que levam os jovens à escola e à escola de futebol e à academia de futebol, por aqueles que gostam do desporto, falando de Pelé como o verdadeiro exemplo. Aliás, eu acabei de colocar na minha página de Facebook justamente uma fotografia com a camisola 10 de Pelé e o próprio Pelé em cor, e depois a preto e branco todo o estádio, e só escrevi o futebol, porque acho que é assim que Pelé deve ser recordado. Pelé é claramente a imagem do futebol. Rui, em instantes, esta pergunta era para o Cali, por isso eu queria ouvir o Cali em relação a essa questão da herança que fica de Pelé, Cali. O que é que achas que o mundo deve fazer? Com tudo o que o Rui disse, realmente, eu acho que tem que se passar realmente a palavra, porque há muita gente, logo, lá está, eu já tenho 40 e alguns anos e não tenho grandes memórias de Pelé, mas estes jovens hoje em dia têm que ter, porque conforme hoje nós vemos este boom da internet, vemos a toda hora os Messi, os Neymars, os Cristianos Ronaldos, os Eusébios, os Pelés, têm que ser eternizados de alguma maneira também. É verdade que na internet
já há algumas coisas sobre a história e o trajeto destas lendas, mas eu acho que tem que se fazer mais. Eu acho que deve-se dar maior visibilidade, porque é pena que estas gerações mais novas não conheçam o Pelé, não conheçam a obra de Pelé, não conheçam a obra de Eusébio, não conheçam a obra de Cruyff, a obra de Maradona. E estou a citar simplesmente alguns das grandes lendas mundiais que já faleceram, que já partiram, mas é muito importante que este legado possa passar para os nossos jovens, para as nossas crianças, e não só angolanas, mas crianças do mundo, porque realmente eram realidades de futebol completamente distintas das atuais, mas estas pessoas faziam coisas completamente maravilhosas. E então eu acho que deve-se preservar esse legado, e obviamente que muita gente não sabe a dimensão que estes monstros sagrados do futebol têm, porque não veio, não têm imagens, não têm recordações da altura, e isso eu acho que é o que falta. E é importante que seja preservado e seja divulgado acima de tudo, e hoje em dia, com a difusão das redes sociais, é fácil passar essa mensagem, e é muito importante que a obra de Pelé possa perdurar para sempre, porque é um jogador eterno, é um homem eterno, e é um homem que está acima de tudo no futebol. Essa discussão, às vezes, meia complicada, de quem é o rei do futebol, quem é o maior do futebol, eu acho que isso tem que se ultrapassar isso. Há certos jogadores que estão acima de quase todos os outros, e Pelé é certamente um deles. Rui, pensas assim também, essa questão de saber quem é o rei ou não faz muito sentido, até porque há jogadores de facto especiais e Pelé era um deles. Justamente. O que eu penso é que o futebol não deve ter a memória curta. E o Cali falou, e muito bem, em 4 grandes nomes do futebol. Edson Arantes do Nascimento, Eusébio da Silva Ferreira, Johan Cruyff e Diego Armando Maradona. Podemos acrescentar mais alguns, mas estes têm a particularidade de já terem passado para o outro lado da vida. E Fernanda, deixa-me dizer-te que, de facto, esta nomenclatura de rei para um lado, príncipe para o outro, não se adapta muito quando, de facto, estamos a falar de verdadeiros deuses, de verdadeiros eleitos da modalidade. Eu creio que o que importa é que não haja memória curta. O que importa é que as novas gerações vão conhecendo o verdadeiro legado que estes homens deixaram ao futebol mundial. É claro que uns ganharam mais que outros. Pelé é o único jogador que ganhou 3 títulos mundiais, foi 3 vezes campeão do mundo, já o disse há pouco, em 58, em 62 e em 1970. É talvez por isso aquele que, desse ponto de vista, estará ainda um degrau acima dos restantes, mas todos eles fazem parte de um legado muito importante para o futebol mundial. Não nos podemos esquecer deles, compete-nos a nós, aos jornalistas que gostam de futebol, àqueles que escrevem, que falam, que meditam e que estimulam as novas gerações através desses procedimentos para que o futebol envolva cada vez mais uma componente ética, uma componente de respeito, de cidadania, de prazer no jogo. Importa não deixar morrer as imagens, não deixar morrer as crónicas de homens como o Pelé. É isso que é importante para as novas gerações. Certeza. Rui Almeida, muito obrigada, Cali, muito obrigada aos dois pelas vossas primeiras impressões sobre esta notícia que com certeza abala todos os amantes do futebol a nível de todo o mundo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. E a seguir nós vamos acompanhar um breve documentário sobre a vida de Pelé assinada pelo jornalista Gilberto Santos. Este é daqueles anúncios que todos sabiam que um dia chegaria, mas é também daquelas notícias que ninguém quer dar e, principalmente, ninguém a quer ouvir. Morreu Edson Arantes do Nascimento. Morreu um rei. Morreu Pelé. Aos 82 anos, o antigo futebolista encontrava-se internado desde o passado dia 29 de novembro com uma série de problemas renais e cardíacos, juntando-se ao cancro de cólon, com quem já se debatia há anos e que nos últimos dias progrediu de forma severa. Jogador incontornável na história do clube brasileiro do Santos, onde esteve entre 1956 e 1974 e lá deixou números históricos.
642 remates certeiros em 663 jogos. Na seleção canarinha, a mais titulada quando o assunto são campeonatos do mundo, o brasileiro que partiu para a eternidade conquistou 3 mundiais nos anos 1958, 1962 e 1970. Somou 77 golos em 91 partidas. Por 756 ocasiões, Pelé teve o gosto de gritar golo em 818 vezes que entrou em campo. Se é o melhor de todos os tempos ou não, isto é uma discussão para outra ocasião. A verdade é que o astro disto de jogar a bola não se resume apenas a números e se é ou não é o melhor. Pelé é uma modalidade, Pelé é um povo, Pelé é um país. Pessoas como Pelé deixam saudades, gente como Pelé nunca morre. Apenas o corpo adormece, mas a obra, a história, estas estão certamente imortalizadas. Um assunto que vai poder continuar a acompanhar no canal de notícias, tudo sobre a vida de Pelé, que hoje faleceu aos 82 anos. Nós estamos a terminar o telejornal, já a seguir tem grande questão, hoje com o tema merenda escolar, o debate sempre acompanhado ou feito pelo jornalista Paulo Duda. Da minha parte é tudo, boa noite, até amanhã.